dia 16 de outubro de 2021. Então estamos voltando aqui na gravação de mais esse vídeo. Continuamos aqui na página 129, no capítulo 12 deste magnífico livro que é A Vida Contemplativa de Joel Goldsmith, com o título A receptividade ao Cristo é maior no tempo de necessidade. Lembrando, gente, que estamos na parte 2, tá? Na parte 2 do capítulo 12, que é o último capítulo deste magnífico livro, A Vida Contemplativa. Sigamos nossos estudos, e antes eu quero fazer uma breve aqui consideração para todos e dizer o seguinte, gente, que a grande maioria não sabe, mas aqueles que estão estudando Joel e aqueles que estão estudando mecânica quântica, que diz o ditado que diz o seguinte, a gente está sobre uma lei que é chamada lei da gravidade. Embaixo dessa lei existe a questão do livre-arbítrio e da cocriação. Então eu já vou responder uma pergunta aqui que colocaram esta pergunta, tá? Então nós vamos responder aqui, tá? Por que existe o livre-arbítrio? Por que nós pensamos errado e criamos errado? Por que nós queremos tanto uma coisa e não conseguimos? E por que será que a gente não consegue realizar nossos sonhos? Porque a gente tem o livre-arbítrio, então se o livre-arbítrio fosse real, a gente realizaria os nossos sonhos. A resposta é simples, né, gente? Ego. Porque assim, a questão do ego é o seguinte: enquanto essência, nós recebemos a questão da centelha que está plantada no centro do nosso ser. E essa centelha, o Cristo, a centelha divina, tudo que vocês querem chamar, é próprio Deus. É Ele que está ali. É uma parte dele. Nós estamos dentro de Deus e uma parte dele está em nós. E agora, por que o livre-arbítrio? Porque nós temos o livre-arbítrio de buscarmos a nossa evolução, transitarmos aonde nós quisermos aqui, embaixo dessas leis, da lei da gravidade, a lei do campo eletromagnético e tudo mais. Bom, a questão do livre-arbítrio é para que todos possam desfrutar do conhecimento, todos possam desfrutar do planeta em que são emanados e habitados e todos podem desfrutar das suas evoluções, percebendo conscientemente quem você realmente é. Então o livre-arbítrio foi dado para que justamente cada ser pudesse chegar no ponto máximo de evolução, ou seja, voltar para casa. Sabe aquela parábola lá do filho pródigo? É essa, voltar para casa. Bom, então por que o livre-arbítrio foi criado? Para que nós possamos chegar na evolução. Porque sem o livre-arbítrio, como que nós vamos chegar à evolução? Se nós fôssemos aqui coordenados, tá? Então tudo seria maravilha, não teria nada difícil, todo mundo iria crescer, iria morrer, não iria morrer no caso, né? Então, porque sem o livre-arbítrio não existe a morte, a execução carnal. Então seria tudo mil maravilhas, seria o caos. O caos não, desculpa. Seria o paraíso celestial aqui. Porém, como a gente recebeu o livre-arbítrio, nós estamos transitando entre conhecimentos aqui, do outro lado, a gente vem, a gente planta, a gente colhe, tem a lei de causa e efeito, que é o campo eletromagnético, é igual. Então, dentro dessas questões, a gente está evoluindo. Então, é preciso ser entendido que o livre-arbítrio é justamente isso, para a gente ter o livre acesso de conhecimentos, de informação, de ganho de informação, de trocas de informações, livre acesso. O que nós quisermos fazer, a gente pode fazer, mas a gente tem consequências porque a gente vive sob leis. Leis, causa e efeito, campo eletromagnético, lei da gravidade, tudo mais. Se você pegar aí com o seu carro, entrar numa contramão, você bater de frente com outro carro, Deus não tem culpa, porque é você que escolheu. Então o livre-arbítrio vem da escolha.
O problema é a escolha. Então, a escolha que você quer, qual o caminho que você quer trilhar? O da evolução, conhecimento espiritual, da consciência espiritual, ou o da involução? Ficar transitando aqui na tentativa e no erro. Essa é a escolha. Então, agora nós vamos para o estudo. Então, ficou definido mesmo por que existe o livre-arbítrio dentro desta realidade virtual no qual a gente vive? Assim, quando temos uma abundância, então repetindo, né, a receptividade ao Cristo é maior no tempo de necessidade. Assim, quando temos uma abundância de prata e ouro, somos bem supridos e aliados. Temos arquivos cheios de tratados de um tipo ou de outro, e por dependermos deles, não somos receptivos ou responsivos ao Cristo, ao Espírito de Deus que foi plantado dentro de cada um de nós, no princípio, quando fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e que é a parte do nosso próprio ser. Eu não expliquei agora, a gente não falou para vocês o que está aqui, gente. Então há uma sincronicidade. Por isso que a gente fala, quando vocês forem assistir estes vídeos, meditem antes, meditem durante, ouçam isso, penetrar em sua consciência e medite após também, tá? A consciência que está preocupada com seus negócios, seus prazeres e seu conforto, nunca tem tempo ou lugar para uma receptividade ao Cristo, ou seja, meditação. Frequentemente, é somente quando estamos deprimidos, desencorajados e desanimados de espírito, esgotados nas finanças, pobres de saúde e fracos na moral, que finalmente começamos a dar lugar ao Cristo. O Cristo, portanto, na realidade nasce em um estábulo, isto é, na parte mais baixa de nossa consciência. E é aí que temos que começar nossa busca e continuar até que o menor vislumbre da realidade espiritual nos seja dado. O que acontece aqui? Enquanto você tem dinheiro, carro, casa, apartamento, você vive uma vida de conforto e tudo está bem, você não vai dar importância para isso aqui. Então, a partir do momento que você tem falências, que você tem desordem emocional, por exemplo, você tem disfunções na vida amorosa, relacionamentos, você começa a se preocupar. Por que as coisas não estão dando certo? E aí você começa a procurar. Primeiro você vai no feiticeiro, depois você vai no espiritismo, depois do espiritismo você começa a pesquisar. Mente humana, neurociência, até chegar na mecânica quântica, nas paletas. Foi esse o caminho que eu trilhei, gente. É simples e básico. Então a gente tem um acúmulo de informações, começa a questionar a vida e a gente vai atrás da verdade. E por que não é o contrário? Porque o contrário seria totalmente diferente do paradigma vigente da humanidade hoje. É nesse ponto que geralmente cometemos um erro. Recebemos alguma evidência do Cristo dentro de nós, a cura de uma condição física, mental, moral, financeira, e em nosso entusiasmo nos apressamos em comunicá-lo ao mundo, muitas vezes pouco percebendo que o mundo como um todo não se importa nem um pouco com isso e não pode nem mesmo entender ou acreditar. As Escrituras dizem, a não ser que vejam sinais e maravilhas, não acreditarão. E ainda assim, na primeira vez que somos curados de um resfriado ou de alguma outra doença menor, ficamos tão agradecidos e tão ansiosos para contar sobre isso, tão empolgados que até esperamos que o mundo acredite, mas a Escritura nos adverte novamente para levar o menino e sua mãe, fugir para o Egito e ficar lá até que eu traga a palavra. Leve o menino Jesus à escuridão e esconda-o do mundo. Não revele este Cristo que foi revelado a você e não tente dar isto a este mundo. Não tente ser um benfeitor, não tente salvar o mundo. Por quê, gente? Porque você vai ser exterminado rapidamente. Tudo que a gente tem falado aqui não é para ficar batendo biela com as pessoas que não conhecem este caminho. Porque o que acontece, gente? Jesus ele entrou na capital, em 5 dias ele foi morto. Ele ensinou muito tempo. Cafarnaum,
O trabalho foi feito todo em Cafarnaum, para assim, quando a verdade foi estabelecida totalmente, entrar na capital e aí sim mostrar uma parte da verdade, não toda, mas uma parte da verdade. E ele mostrou. Certo? Então, assim, e nós que somos estudantes, qual o caminho que nós podemos seguir? É guardar este Cristo interior em cada um de nós. Por ressonância, as pessoas que vão chegar até nós são pessoas que são receptivas a estas verdades, vão começar a questionar a vida e você vai em doses homeopáticas, tá? Não vai falar toda a verdade. Esconda este Cristo até que a verdade se firme permanentemente na consciência. O mundo não quer ser salvo, mais do que você queria ser salvo quando você era saudável e próspero e tudo ia bem. O mundo aceitaria o Cristo quando o mundo estiver suficiente e necessitado dele. Os hebreus sob o faraó aceitaram Moisés, mas a necessidade deles era grande. Os hebreus sob César aceitaram o Cristo, mas também porque a necessidade deles era grande. E assim todo este mundo aceitará o Cristo quando sua necessidade se tornar grande o suficiente. Alguma evidência disso está se tornando aparente porque os países que experimentam os maiores problemas encontramos a maior receptividade e resposta a esse trabalho. Brasil, por exemplo, né, gente? Brasil é um país de luta, de batalha, mas é um país que não prospera. É um país que poucos prosperam no meio de 300 e poucos milhões de pessoas, poucos estão prosperando. E muitos vivem na miséria, no sofrimento, na angústia, fazendo promessa e mais promessa, esperando que Deus resolva as suas próprias vidas. Por quê? Porque falta conhecimento da verdade, vivendo na tentativa e no erro. Existe em cada um de nós, sendo que o Brasil é totalmente aberto para esta palavra, para esta verdade. N crenças existem aqui transitando. Então, o Brasil é receptivo à realidade quântica. Hoje, física quântica hoje, tem 3 milhões de pessoas estudando mecânica quântica. 4 milhões de pessoas, vamos pôr assim, pessoas que estão descobrindo isso, o autoconhecimento, através dos livros Poder do Agora, que foi um livro mais vendido, e que quase a maioria que leu este livro não entendeu. Então, aí agora nós temos difundido esses estudos aqui do Caminho Infinito, de Joel Goldsmith. Temos a mecânica quântica difundida e estabelecida aqui no Brasil, trazida pelo professor Hélio Couto em suas explicações, em seus vídeos e suas palestras e em sua ferramenta de transmissão de informação, que é a ressonância harmônica. Então, a casa já está com o alicerce montado. Cabe cada um que experimentar, ou seja, eu que sou usuário, você que está assistindo que também é usuário, fazer jus a esse trabalho que está sendo todo orquestrado e difundido aqui no Brasil. Porém, esse trabalho já está difundido no mundo há mais de 5, 6 mil anos. 3 mil, 4 mil anos atrás, sei lá quanto, desde o princípio existiam pessoas que sabiam destas verdades. Existe em cada um de nós este infinito, invisível, que no misticismo cristão é chamado de Cristo ou Espírito de Deus, no homem. É o pão, a carne, o vinho e a água, e é o nosso sustento e suprimento. Nenhuma mudança ocorre em nossa vida exterior, exceto em proporção à nossa consciência da presença e do poder interiores, mas à medida que despertamos para este Espírito dentro de nós, isso torna-se a própria substância, vida, lei e atividade de nossa experiência. No exterior, portanto, não devemos pensar sobre as coisas do mundo exterior. Devemos buscar a compreensão dessa presença interior e então deixar nosso mundo exterior ser renovado e ressuscitado. A rejeição do Cristo. Após essa percepção que ocorre em nossa consciência durante nossos períodos de pecado, doença, falta ou infelicidade, o que podemos chamar de nascimento de Cristo? No estábulo, somos levados a passo através das várias atividades do Cristo, testemunhando como ele alimentava os famintos, curava os enfermos e ressuscitava os mortos, até sermos levados ao ponto de rejeição do Cristo e finalmente a crucificação. Essa rejeição do Cristo não é um evento histórico, é um acontecimento pessoal que ocorre na experiência de cada indivíduo que tenha alcançado uma pequena medida do Cristo. É verdade que foi um evento que aconteceu há 2000 anos,
mas também ocorreu há 4.000 anos e 6.000 anos e 8.000 anos atrás, e vem acontecendo a cada ano e todos os dias desde então. Por mais inacreditável que pareça, todo estudante espiritual do mundo que recebeu Cristo em algum momento ou outro chegou a um ponto de rejeitá-lo, independentemente dos milagres realizados na vida de uma pessoa. Ainda chega a um momento de tentação, um momento de rejeição. Assim como essa tentação veio aos seguidores do Cristo há 2.000 anos, como aconteceu em todo místico, assim também acontecerá em qualquer um que permaneça no caminho. Conforme o Cristo começa a operar em nossa consciência, traz vida humana um pouco melhor, cura nossas doenças físicas, alivia-nos da pobreza ou nos tira da falta e limitação, e começa a melhorar algumas de nossas relações humanas. Nos traz um maior senso de companheirismo. Do ponto de vista humano, parece que agora descobrimos algo que a lâmpada de Aladim e tudo o que precisamos fazer para tornar nossa experiência humana melhor. Melhor e melhor é desejar e esfregar a lâmpada. Chega a hora em que a compreensão interior revela que a verdadeira função do Cristo não é apenas tornar nossos corpos menos dolorosos, nossa experiência mais harmoniosa ou aumentar a quantidade de nossa renda. Isso é apenas o estágio do jardim da infância da experiência do Cristo. Pouco a pouco começamos a aprender algo sobre o que Jesus quis dizer quando disse que seus seguidores devem deixar tudo por sua causa, a menos que comecemos a desistir da fé, da confiança e da esperança no mundo exterior, a menos que cheguemos ao lugar de renunciar ao que o Mestre chamou este mundo. Mesmo um mundo bom, não poderemos entrar no reino espiritual. Meu reino não é deste mundo. E mesmo que esse mundo se torne saudável, rico, pacífico, ainda há outro lugar para nós. É o meu reino. E é um mundo composto de padrões totalmente diferentes e até mesmo daqueles melhores padrões humanos. O que significa isso aqui, gente? Então, à medida que nós vamos estudando, nós vamos percebendo a presença do invisível e do manifesto na nossa vida, nós vamos entrando em comunhão com este Cristo interno, nós vamos praticando as meditações, a nossa vida vai sendo harmonizada suavemente. Nós vamos percebendo um pouquinho mais de melhora, um pouquinho mais de aceitação, os nossos relacionamentos vão chegando pessoas em nosso campo vibratório, não em fase com isto aqui, com a verdade, mas pessoas receptivas em nossa volta. Vai acontecendo um fenômeno de limpeza em nossa vida. Limpeza para situações melhores, limpeza para aparecimento de oportunidades e tudo mais. Mas isto ainda é coisa da função da limpeza da consciência. A partir do momento que a consciência é límpida, agora sim vem a função do Espírito. E qual é a função do Espírito? É manifestar o Cristo no mundo de quem? No mundo do Pai. Na casa de meu Pai há várias moradas, então nós voltamos para casa. E o nosso trabalho aqui, neste planeta, é deixar o máximo, ajudar o máximo, fazer o máximo para limpar a nossa consciência e perceber a presença desse Espírito onipresente, do invisível e do manifesto, para, por fim, trafegarmos no oceano desse Espírito e voltarmos para casa com o nosso dever cumprido. Isto é a jornada do herói. Nós voltamos para casa, voltamos para cá para ensinar, voltamos para casa de novo. Por quê? Porque chegamos à fusão, ou seja, à unificação, ou seja, em fase com o Espírito onipresente, o vácuo quântico. Isso nos leva à passagem desconcertante na Escritura, onde Jesus reconhece João Batista e é um homem santo. Entre os que são nascidos de mulheres, não surgiu nenhum maior do que João Batista. Não obstante, aquele que é menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Ali estava o maior e mais justo profeta hebreu e, no entanto, o menor dos que haviam entrado no reino dos céus estava na frente dele. Quando alcançamos um senso de justiça, estamos vivendo sob a lei e obedecendo aos 10 mandamentos, e estamos começando a experimentar uma humanidade saudável e harmoniosa. Achamos que chegamos, mas nem sequer nos aproximamos do mínimo daqueles que atingiram a consciência espiritual.
Quando nos defrontamos com a necessidade de abandonar a ideia de apenas melhorar nossa humanidade e esquecer, por enquanto, que estamos desfrutando da boa humanidade ou chafurdando em péssimo estado humano e estarmos preocupados se momentaneamente temos ou não temos problemas e em vez disso irmos direto ao centro para buscar não o que devemos comer ou beber, mas o reino de Deus e sua justiça. Chegamos ao ponto da decisão. Aqueles de nós que não estão dispostos a abandonar nossos modos humanos voltam-se para a nossa condição humana, nossa saúde humana, nosso bem humano, e o Cristo é rejeitado, crucificado e deixado e esquecido. Por quê? Porque tentamos continuar demonstrando meramente o bem humano e muitas vezes chegamos ao ponto da rejeição ou crucificação do Cristo dentro de nós, mas quase simultaneamente com essa tentação vem a oportunidade de experimentar a ressurreição. Essa oportunidade surge porque percebemos que agora que alcançamos a saúde, o suprimento e o companheirismo e todo o bem humano, permanece um vazio dentro de nós. Há uma falta, algo está faltando, e então é que o Cristo é ressuscitado dentro de nós, levando ao túmulo do esquecimento ou da rejeição em que nós o lançamos. E mais uma vez ele ganha vida em nós para nos mostrar que a ascensão está logo adiante. Nesta forma ressuscitada, testemunhamos a plena atividade do Cristo. Vemos que o Espírito do Cristo dentro de nós anda através de portas fechadas e através de paredes. Não é a onda, gente, o vácuo quântico? Está se trafegando uma onda aqui, uma onda de informação que penetra porta, paredes e tudo mais. Não é morto por balas, bombas ou facas. Nunca é destruído, independentemente das circunstâncias humanas que nos cercam em 3 dias, e qualquer momento o Cristo pode levantar toda a nossa experiência e elevá-la a uma forma ressuscitada que pode produzir carne e beber espiritualmente, que pode provar que é não formado de matéria ou limitado por condições materiais e crenças materiais, que está acima das limitações do sentido humano, do senso pessoal e que tem uma vida espiritual que é automantida e autossustentada. É verdade que ainda estamos neste mundo, mas não somos mais dele. Nós participamos do seu bem, mas não na medida em que fizemos antes, mas sim através desse Espírito ressuscitado que agora domina completamente nossas vidas e culmina na experiência descrita por Paulo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Exteriormente somos carne e sangue, e exteriormente desempenhamos as mesmas funções em nossos negócios, profissão ou qualquer que seja nosso trabalho, mas tudo está acontecendo por causa de uma atividade interior, um espírito interior por meio da qual toda a nossa vida humana floresce. Quase todo aquele que alcança o Cristo alcança-o antes de mais nada no seu estado de espírito mais deprimido ou degradado. E como ele se prova em sua experiência, ele restaura os anos perdidos dos gafanhotos. Ele provê saúde, provisão e leva àquele ponto de realização onde ele sabe que não é suficiente para o Espírito de Deus lhe dar alojamento e 3 refeições por dia. Ele deve ir mais fundo e abandonar até mesmo o bem humano, mas é neste ponto que o Cristo é rejeitado, uma rejeição geralmente tomando forma de adiamento, adiando aquele dia que o bem humano possa ser desfrutado um pouco mais. Sim, ele se garante que ele virá, o Cristo em breve, muito em breve. Ele entrará em profunda meditação e viverá através do Espírito, exclusivamente não agora, mas logo. Bom, aqui tem uma nota do nosso querido irmão Jean Carlos que diz o seguinte: sei bem, senti na alma e dou testemunho do quanto estas palavras são verdadeiras. Depois do fundo do abismo, meu período de postergação foi de 21 anos. E depois, 3 vezes 7, 21. E depois mais 15, reconstruindo até o ponto em que estou hoje. Nota do tradutor. Então, como Giancarlo, como todos nós, a gente tem esse ponto que a gente percebe essa
natureza espiritual e a gente rejeita em nós. Rejeita essas verdades. E a gente a gente se crucifica nós mesmos, né? Quando a gente tem oportunidades na vida. E então a gente vai restaurando essas questões, porque a vontade, a experiência e o amor que a gente desfruta deste Espírito não nos deixam fugir do caminho. E então em meio a hesitação e tentativa de adiantamento, vem o período de esterilidade, em que ele pode ter uma abundância de todo o bem que existe na terra, mas, apesar de tudo isso, ainda há uma incompletude, uma falta de cumprimento. Este período de esterilidade é seguido por uma aceitação da ressurreição em uma completa e plena disposição para deixar o Cristo conduzi-lo à experiência real da vida de Cristo. Insisto, nota do tradutor Giancarlo, pode ser um processo bastante lento. E é mesmo, gente, assim, ó, o que a gente espera aqui? Que seja compreendido, mas que seja praticado. E mesmo com as práticas, os problemas da vida humana não vão deixar de nos existir. Só que a gente vai percebendo uma qualidade de vida melhor para nós. A vida continua sendo igual, não muda nada. Você não vai manifestar as coisas com um simples estalar de dedos, a menos que você se funda totalmente com o oceano do Espírito. Ou seja, renegue, rejeite, morra para a vida humana e ressuscite em Espírito. Aí você faz assim, você cria. Mas enquanto isso, a jornada do herói, ela continua. Então por isso que nós estamos praticando, estudando, meditando, praticando, estudando e meditando. O pior já passou. Períodos de instabilidade e períodos de conjunção mental, de períodos de distúrbios mentais. E a gente está aqui, né, cumprindo o nosso papel, estudando, ajudando, meditando e compartilhando com vocês este estudo maravilhoso que é o caminho infinito. A vida de Cristo na Terra é uma vida muito diferente de apenas um modo de vida humano feliz. Existem diferentes padrões para essa vida, diferentes modos e meios de expressão. Não há mais uma busca por eu pequeno, né, entre aspas, ou meu, mas sim uma liberação de todo sentido pessoal. Tá aqui. Então, terminamos aqui o nosso estudo de hoje, a parte 2 deste livro maravilhoso e magnífico, que é a Vida Contemplativa. Estamos no dia 16 de outubro de 2021. Lembrando a todos, né, gente, que estamos com a nossa classe de estudos. Vamos deixar o link da nossa classe aqui abaixo deste vídeo, para que vocês possam entrar lá e ter informações sobre a classe de estudos, tá ok? Não é um grupo de depoimentos, vai ser um grupo que a gente vai começar a compartilhar algumas informações lá dentro, mas é sim para vocês chegarem e serem acolhidos ali, e se tiverem alguma dúvida também, vocês colocarem alguma dúvida lá, que às vezes a gente pode responder, ou outra pessoa que está na classe já pode também responder, e assim por diante. Tá ok? Vamos criar uma interação para que você seja acolhido, você possa participar da nossa classe de estudos. Estamos no início ainda, tá? Então, ainda tem vaga bastante, tá ok? Então, ficamos por aqui com o nosso estudo de hoje. Tá? Então, é isso, gente. Entender a manifestação deste Espírito onipresente, que é o Cristo, que é a centelha divina, que é o vácuo quântico, que está dentro de nós e que manifesta a nós e que nos sustenta, que nos dá vida, nos dá saúde, nos dá o suprimento, nos dá tudo, tudo flui de nós. Enquanto isso, nós manifestamos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos em nossa consciência. Por isso existe o livre-arbítrio, para que a gente possa trocar a nossa consciência e perceber o mundo de Deus, o mundo de Cristo, o mundo que Jesus mostrou para nós enquanto esteve aqui neste planeta, o próprio Espírito onipresente, falando para nós como que é a vida espiritual. Obrigado.